maravilhosa, sejam todas muito bem-vindas ao nosso programa Espaço Mulher. Um programa feito para você que está em casa nos assistindo. Não importa a sua idade, nem muito menos se é uma dona de casa ou se é uma profissional liberal. Este programa foi feito para você, mulher, mais do que vencedora. E no programa de hoje nós vamos ter muitas coisas boas para compartilhar com você. Por isso, eu peço que você entre em contato conosco através deste número que está passando em rodapé, que vá nos seguir lá nas redes sociais, para que você não perca nada do que acontece aqui na nossa TV Maná Brasil. E hoje não é diferente, vamos ter uma convidada muito especial. E hoje nós vamos falar sobre mulher de armas. Exatamente. E você que está aí desse lado, eu convido a ficar aqui conosco. E agora, sem mais delongas, nós vamos então para o nosso Conselho do Dia. Aqui estamos nós no nosso Conselho do Dia. Antes de nós sabermos quem é a nossa convidada especial, eu tenho um conselho para te dar. Na verdade, eu vou iniciar com uma pergunta. Será que as coisas não estão correndo muito bem na sua vida? Será que as coisas estão dando ruim aí na sua casa? O que você precisa de fazer? Uma coisa eu sei, Deus está no controle de tudo. E é sobre isso que hoje nós vamos falar neste programa. Por isso, vem comigo conhecer a convidada especial de hoje. Aqui estamos nós no Quentinho Especial, em que nós vamos conhecer a nossa convidada. Ela já esteve aqui, não é? Mas é uma honra muito grande receber, então, a Larissa. Seja muito bem-vinda, Larissa. Olá, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Sim. É baseado nesse livro que foi escrito pela Cristel Tadeu, chamado Mulher de Armas, né? E vamos falar sobre um tema deste livro que tem como título Como Vencer na Prática. Vencer na Prática. É isso. Tá fazendo aqui a minha colinha. A cábula, né? A cola. Como vencer na prática, exatamente isso. Como vencer na prática todas as áreas da nossa vida, né, Larissa? Uhum. Porque se a gente não praticar, como é que nós vamos fazer, não é? Exato. Há coisas que a gente passa e por muitas das vezes a gente não sabe que estamos fazendo alguma coisa errada. Uhum. Temos armas e por vezes não sabemos usar na hora certa. Usamos uma aqui que devia ter usado a outra. Então a gente hoje vai aprender a vencer na prática. É importante nós sabermos que não vale ter só o conhecimento, né? Às vezes as pessoas procuram muito conhecimento e eu acho que a sociedade hoje também incute muito no conhecimento. Você precisa de saber, você precisa de estar por dentro de todos os assuntos, você precisa isso. Mas e a prática? Como é que nós conseguimos colocar em prática aquilo que nós absorvemos, né? Na verdade, não é só o conhecimento, porque o conhecimento não vai nos levar talvez a lado nenhum. Se nós não pegarmos nesse conhecimento e colocarmos em prática na nossa vida. Muitas das vezes a gente aprende mais fazendo do que lendo ou alguém falando. Então... Exatamente isso. Então, aqui nesse livro nós vamos falar sobre como vencer na prática, né? É no capítulo 6 desse livro, é muito interessante. Óbvio que nós não vamos falar tudo que está neste capítulo, né? Porque senão a gente fica aqui horas e horas e horas e horas. Não que não seria maravilhoso nós estarmos aqui horas e horas e horas. Porque a sua companhia para nós também é muito importante. Por isso, não deixe de enviar para nós de onde você é, né? Não deixe de enviar o seu comentário, as suas perguntas através do nosso WhatsApp e também de saber como que você pode ter em suas mãos esse livro Mulher de Armas, porque é um livro tão importante para nós mulheres, que temos tantas armas e só precisamos de aprender a colocar em prática para a gente ter sucesso. Não é, Larissa? Exatamente. Pronto. E o que fazer, né? Quando nós obtemos um conhecimento, como é que a gente faz para resolver isso? Como é que é? Então, a gente muitas das vezes pede sabedoria. A gente quer sabedoria para resolver as coisas. E sabedoria nada mais é do que a gente saber pôr em prática aquilo que o conhecimento que nós temos. Então, se a palavra de Deus fala, você tem que andar em amor, mas como é que eu vou fazer? Sim. Andar em amor é perdoar, é não falar mal das pessoas, mas como é que eu vou fazer se naquela hora, ele pisou no meu dedo, olha, ele deixou a tampa do vaso aberta.
A gente tem que ter essa sabedoria para aprender a pôr na prática aquilo que a gente já sabe. Daquilo que a gente adquiriu, né? Nós temos vindo falar muito sobre que você falou, né? A sabedoria de Deus. É interessante nós falarmos que tudo vem dele, né? E quando nós pedimos a sabedoria de Deus, ele nos dá, ele nos concede essa sabedoria. Só que nós temos que fazer qualquer coisa com ela, não basta. Nossa, ok, conheço, sei que andar em amor é perdoar e tá tudo bem. Mas na hora do vamos ver mesmo, é que a gente vai saber o que está dentro do nosso coração. Eu, às vezes, costumo dar o exemplo do médico. É muito bonito fazer uma faculdade, ter um diploma. E muitas das vezes o que os médicos fazem é até colocar numa moldura. Vou pôr na minha parede, todo mundo vai ver que eu sou médico. Mas se ele pegar esse conhecimento e colocar na gaveta, ele não vai ajudar ninguém, não vai prescrever nenhuma receita, não vai fazer nenhuma cirurgia. Então, nós somos como se fossem médicos. Recebemos essa formação de Deus, não é? Essas informações, esse conhecimento, e temos que colocar o nosso diploma na parede. Todo mundo tem que ver que somos filhos de Deus e temos ali a direção de Deus na nossa vida. Isso é muito interessante, esse exemplo. Eu achei interessante porque, assim, até os médicos, quando estão fazendo uma faculdade e ainda são lá estudantes de medicina, ainda não se tornaram médicos, eles têm que passar pelo processo da prática, antes mesmo de ser testados e aprovados. Eles precisam mesmo de ser testados, né? Eles vão fazer as suas residências nos hospitais, e depois eles acabam escolhendo uma área, mas eles passam pelo clínico geral para poder ter o conhecimento de tudo, para depois então pegar naquilo. Mas até eles precisam de pôr em prática, senão são médicos, mas e aí? Eu sou médico. E fica ali, pronto, já basta. Eu ser médico, pegar meu diploma e pôr aqui, basta, eu ter aceitado Jesus, colocado aqui o selo da aprovação de Deus, tá aqui, pronto, aceitei Jesus, sou filha de Deus. Mas e agora? O que nós vamos fazer? É muito bonito a gente ouvir, não é? Essas mensagens de motivacionais. Porque isso, porque... e aí? E aí? E depois? E agora? O depois é que pega ali a situação. É difícil, mas a gente tem que aprender. Tem que pôr o pé no chão. Não, Deus fala isso, eu tenho que fazer isso, então vamos lá. Por onde eu vou começar? Sim. Não é? Porque até fala no início desse capítulo que muitas das vezes a gente passa a ser como crianças, né? Ai, Deus, mas aquela pessoa me fez isso e o Senhor tem que mandar a sua justiça em cima dela e isso e aquilo. E a gente tenta fazer com que Deus faça a nossa vontade, não é? E muitas das vezes, ou até todas as vezes, Deus não vai fazer a nossa vontade, né? E aqui dá o exemplo do pai. O pai, eu no caso só tenho um, mas quando tem 2 filhos, um filho chega, mãe, olha, o meu irmão me fez isso, puxou meu cabelo. E o que ele espera que a mãe faça? Vai lá e puxa o cabelo do outro filho. Exatamente isso. Eu também eu fui a filha caçula, então eu passei por essa fase também. E a gente quer que a nossa mãe ou nosso pai vai lá e faça a mesma coisa com outro irmão. E muitas das vezes a gente faz isso com Deus. Olha, Deus, aquele me fez isso, está acontecendo isso comigo, o Senhor tem que mandar a sua justiça. Mas o que o pai faz é estar ali como um mediador, não é? A gente está sempre ali como um mediador. Não, mas ele te fez isso por quê? O que você fez? Sempre tem um porquê. Exato. E Deus, ele tem esse papel. Ok, você está sofrendo esse ataque, está passando por essa situação, mas por quê? Porque em alguma coisa ou em alguma área a gente está fraco, ou a gente falhou em alguma coisa, e Deus ele vai nos ajudar nesse processo para a gente vencer. Exatamente. Aí você falou, e eu gostei dessa frase aqui, né, que diz assim: muitas das vezes, para sabermos vencer, temos que saber o que não fazer. Isso é muito sábio. Isso é mesmo de Deus, porque às vezes nós estamos tão certos das nossas verdades, mas há momentos em que a gente não tem que agir. Mas a gente está falando agora o que fazer, como colocar em prática, e você está dizendo que não agir? Pois é, o não agir significa colocar em prática o que você aprendeu. No momento da ira, no momento da raiva, não é o momento de agir. Não. No momento em que você foi traído, que você foi envergonhado, o momento em que você descobre que alguém está falando mal de você ou que alguém está falando mal da sua família, naquele momento não é o momento de agir.
É o momento de você esperar, porque também é sábio esperar, e depois você resolver a situação. Exato. Né? O que fazer? Se as coisas estão ruins lá em casa, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa é entender que Deus está no controle de tudo. Tem até uma frase, e assim, é uma frase clichê, que nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Mas é verdade. Nada acontece na nossa vida se não for da vontade de Deus. É verdade. Eu digo que tudo que acontece nas nossas vidas, independentemente se são coisas boas ou menos boas, Deus vai pegar nisso para nos ensinar alguma coisa. O que não devemos fazer. O que é difícil. É difícil. Porque as mulheres têm ali um jeitinho de querer que seja tudo do jeito delas, né? A limpeza da casa, a lavagem da roupa, a organização, tudo a gente quer que seja ao nosso jeito, à nossa maneira. E depois que eu me casei... Vamos aqui, nós estamos conversando, diga lá, vai. Eu tive, e ainda estou aprendendo, porque estou casada há pouco tempo, mas tive que aprender isso, nada é... eu não consigo ter o controle de tudo, não consigo fazer com que tudo seja do jeito que eu quero. Mas ir da praia? Quero ir para a praia. Vamos sair de casa às 10 da manhã, porque essa é a minha vontade. Sim. Vamos sair de casa às 10 da manhã, preparar tudo, deixar tudo arrumado, chegar na praia e passar o dia inteiro. A gente sai de casa às 3 da tarde. Quem vai aproveitar a praia às 3 da tarde? Não dá. Sim. Dá, mas não é por tanto tempo como eu gostaria. Sim. Então, é um exemplo bobo, né? Mas é um exemplo. Mas é um exemplo para mostrar que nem tudo está sobre o nosso controle, mas tudo está sob o controle de Deus, não é? Exatamente. A gente costuma falar também uma frase clichê que Deus ele não nos vai dar batalhas ou uma cruz mais pesada a gente consiga carregar. Sim. Quando Deus vê que estamos no nosso limite, é aí que Ele vai intervir. E é aí que a gente vai ver o tamanho de Deus, o tamanho do poder que Ele tem na nossa vida. Isso é verdade. E assim, às vezes nós compramos um carro, né? E colocamos o carro no seguro. E nós pagamos o seguro mensalmente do carro, ou anualmente, ou enfim, como você preferir, porque nós queremos ter uma segurança naquele bem que nós custamos para poder alcançar e obter, né? E o que nós fazemos? Nós pensamos o quê? Não, aconteça o que acontecer, o seguro está ali, eu aciono o seguro e resolvemos tudo. O meu problema, o problema da pessoa, que caso aconteceu o acidente, tudo mais. E com Deus não é diferente. Quando nós temos Deus e caminhamos com Deus, e hoje vai ser um programa que vai ser difícil não falar dele, né? Porque é sobre ele. Né? E quando nós temos Deus, nós temos esse seguro. Só que nós não precisamos de pagar esse seguro. Porque o preço já foi pago por nós, por Jesus naquela cruz. Então, mas é um seguro de que o amanhã vai ser melhor do que hoje, porque Deus é a minha seguradora. Pronto, né? Se eu bater o carro, né, a minha vida, se eu bater minha vida na parede, de tomar decisões erradas e reconhecer, não tem problema, porque Deus está no controle de tudo. Exato. Né? Se eu não agir pelas minhas emoções, pelas minhas vontades, Deus fica no controle de tudo. Mas e as coisas que fogem do meu controle? Deus vai controlar. Deus, ele endireita aquilo que está torto. Basta nós também querermos, né? Exato. Porque às vezes Deus até aparece. Eu falo que às vezes Deus aparece pra gente. E até para aquele que talvez nem acredite em Deus, ele aparece. Às vezes, aquela pessoa que nem sequer pensa, não, eu sou, sei lá, eu não acredito em Deus, essa coisa de Deus não é pra mim. Talvez você que está me assistindo pensa assim. E pronto, e se você quiser pensar assim, tudo bem. Mas o que eu tenho para te dizer é que tudo aquilo que nós fazemos aqui, Deus, ele vai nos controlar. Ele vai nos mostrar o que é certo, o que é errado, o que está no caminho, o que não está no caminho. Porque até quando a gente vai fazer alguma coisa errada e nós sabemos que está errado, a gente tem qualquer coisa aqui dentro que mexe com a gente fica ansioso. Eu não sei você, mas quando a gente é pequeno, não sei, eu quando era pequena ia fazer alguma coisa que minha mãe não deixava, ou que meu pai tinha falado, você não mexe ali. A gente ia mexer, o coração ficava disparado, as pernas, a gente transpirava, mas a gente ia lá mexer naquilo que o pai falou que não era para mexer. Por quê? Porque a gente sabia que aquilo ali era errado. Então era Deus, está no controle da nossa vida. Olha, o
pai não disse para não mexer. Você vai lá mexer, vai dar problema. Mas a gente, não. Ih, ninguém tá vendo. A gente mexe. Eu depois ponho do mesmo jeitinho que tava. Exatamente, a gente tira do lugar, ou esquecemos de voltar para o lugar, ou acontece um pequeno acidente, cai tudo pro chão, não é? E aí a gente acaba sofrendo as consequências, porque não demos ouvidos a Deus. Não demos ouvidos àquilo que Deus tem falado no nosso coração. Às vezes a pessoa fala que é o famoso sexto sentido da mulher. O sexto sentido da mulher chama-se Deus. Chama-se Jesus Cristo. Essa mulher tem esse famoso sexto sentido de saber o que pode acontecer, porque a gente tem, né, um feeling, porque é o que eu falo, a mulher ela vê tudo ao mesmo tempo, o homem vê uma coisa só de cada vez, mas a mulher vê tudo e ouve tudo ao mesmo tempo. Então nós sabemos isso aqui não vai funcionar. Tô sentindo. Uma coisinha aqui. Não vai funcionar, mas funciona. Se nós deixarmos mesmo Ele ser o Senhor, Ele está no controle. É controle da nossa casa, controle das nossas emoções, do casamento, né, dos filhos. Porque às vezes nós queremos, como você disse, né, que a mulher ela gosta de ter tudo controlado. E não vem me dizer você em casa que não é, porque é verdade. Você gosta que as coisas estejam tudo do seu jeito. E quando não tá do teu jeito, você manda lá seu marido, você pede pro seu marido fazer alguma coisa, ele faz. Depois você vai lá e vai fazer o que ele fez, porque não ficou do jeito que você queria. Ai. Não é? É verdade. Aquela é lista verdade. tá. É por isso que lá em casa a regra é ninguém estende roupa, só eu. Entendeu? E também não adianta eu reclamar que ninguém me ajuda. Por quê? Porque eu quero fazer tudo à minha maneira. Às vezes as pessoas pensam assim, porque Deus não me ouve. Deus não existe, porque se Deus existisse, o mundo não estaria como está. Não. O mundo está como está porque nós queremos fazer as coisas à nossa maneira. Exato. Nós não queremos dar a nossa vida no controle, né? Dar o controle da nossa vida para Deus. Nós queremos controlar Deus. Olha, Deus é assim. Vai ali, vai aqui, abençoa aqui, cura aqui. Olha, traz o meu marido de volta. Olha, educa meu filho. Olha, Deus, é o seguinte, ou isso acontece ou não dá mais. Ou você muda ou não funciona. E Deus é soberano. Né? Às vezes a pessoa até tenta usar a Bíblia. Olha, Deus, o Senhor fala que vai curar todas as minhas enfermidades. Mas se a gente não está, vamos dizer, no carril de Deus, Ele não pode fazer muita coisa. Exato. A Cristo até tem um livro que fala, Mulher não limite a Deus. E muitas das vezes nós é que limitamos a Deus. Deus tem grandes coisas, tem muita coisa para nós. A palavra dele diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são as coisas que ele tem preparado para nós. Somos mulheres de armas, temos muitas coisas com Deus. Se a gente for ler a Bíblia, tem lá tanta história de mulheres que foram tão vitoriosas com Deus, não é? E muitas das vezes a gente não passa por essas oportunidades com Deus porque nós não deixamos. Sim. Não é? Muitas das vezes, porque eu estou estressada, porque é tudo em cima de mim. Mas porque a gente traz isso tudo para cima da gente, não é? Porque a casa tem que ser do meu jeito, porque o carro tem que estar estacionado milimetricamente do jeito que eu gosto. Falar tudo. Senão, né? E porque a gente traz esse peso para cima de nós, não é? E quando eu falei quando eu casei, eu estou aprendendo que nem tudo tem que ser nas minhas costas, porque o meu marido me puxa desse jeito. Não tem que ser você que tem que lavar a louça toda. Por acaso, essa parte eu deixo para ele. Pode lavar à vontade. Mas não é só você que tem que lavar roupa, não é só você que limpa a casa bem, ele fala desse jeito, não é só você que limpa bem a casa. Eu também sei limpar, só que eu falo para ele, não tá do meu jeito. Mas você se cansa à toa. E a gente faz isso. Sim. Não é de propósito, né? Às vezes Mas até... é a nossa natureza. É a nossa natureza. A mulher, ela acaba se colocando num lugar onde ela sabe fazer melhor que todo mundo. Porque a mulher é assim, porque como ela tem multifacetadas, né? Ela tem multicaras, ela faz tudo ao mesmo tempo. Então ela acha que tem que ser feito tudo do jeito dela, porque se não for do jeito dela, não vai funcionar. Então, e isso é em tudo na vida.
Não é só com o marido, não é só com os filhos, é em tudo. É no trabalho, talvez na faculdade. Nós temos, infelizmente, a nossa verdade. Né? Eu falo que é a nossa verdade. Há algum tempo, eu tenho entendido que não existe a única verdade absoluta é Jesus. É a palavra. Essa é a única verdade absoluta que não muda. Exato. Que não muda de maneira alguma. De resto, tudo pode mudar. De resto, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Nós temos a nossa verdade. Então, é assim, se eu for lavar esse copo, né? Vou lavar a louça. Vou dar o exemplo da louça. Cada pessoa lava a louça de uma maneira. Uns começam pelo prato, outros começam pelos copos, outros já gostam de lavar as panelas. E por que eu gosto de começar pelos copos, que pra mim faz mais sentido? E a Larissa gosta de começar pelas panelas, porque pra Larissa faz muito mais sentido. Qual que é a verdade aqui? As duas. É a verdade da Larissa e a minha verdade. Isso não significa que a Larissa esteja errada ou que a Janaína esteja errada. No final, a louça vai estar lavada? É isso que eu preciso. Exato. Como você vai chegar até lá é indiferente. Entretanto, quando nós falamos sobre a palavra, sobre Jesus, as pessoas elas generalizam as coisas, né? A única absoluta verdade é Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ponto. Aqui ninguém muda porque é a palavra de Deus. De resto, nós somos seres adaptáveis. Exato. Nós nos adaptamos a tudo. O que nós temos que fazer? Colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado. Ah, mas Deus não me ensina nada. Você busca? Podia dormir sem essa. Você busca Deus? Você busca Deus na sua família? Você busca Deus pela vida do seu filho? Você busca Deus pelo seu casamento? Você busca Deus pelo seu trabalho, pelos seus sonhos? Eu uma vez vi um vídeo que falava assim: Deus não existe, porque há muita pessoa que passa fome, morre com doenças, isso e aquilo, que foi o que a Janaína disse no início do programa, né? E depois a pessoa virou: então não existe barbeiro. Eu não acredito nos cabeleireiros. Porque o meu cabelo é mais comprido que o da Janaína, então não existe cabeleireiro. Exato. Há homens que têm a barba gigante, outros que não têm nenhum. Então não existe. Por que aquele tem a barba grande? Primeiro porque ele deve gostar, né? Exato. E depois porque ele não vai até o barbeiro para fazer a barba. Há pessoas que sofrem na vida porque não conhecem a Deus ou porque não querem vir até Deus. Porque Deus é o mesmo. Não é? Aqui a Cristo colocou muitas vezes essa palavra, essa frase nesse capítulo. Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus é Deus. Exato. As pessoas sofrem porque não vêm ter com Deus. Exato. As pessoas passam por tribulações, por inúmeras situações e não conseguem vencer porque não conhecem essa verdade, não conhecem Jesus. É verdade. Não é? Então, o nosso papel como mulheres, uma das armas que nós temos é poder levar essa palavra às outras pessoas. Sim. Não é? Uma das grandes missões e que eu acho linda é levar esse Jesus que me salvou, que me ama e que eu tenho certeza que também ama o próximo. E é uma das coisas é uma das armas que nós temos que nós podemos usar para levar o evangelho. Sim. É interessante que também no livro, mas isso são os capítulos anteriores, que a Cristel fala sobre a confiança que Deus teve em nós, mas também a cilada, né? Como nós temos o poder, o dom da palavra, que nós temos essa ginica de... sabe? Esse jogo de cintura, esse jeitinho brasileiro de ser, que nós conseguimos envolver as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos um poder de influência muito grande. Então, o pecado acabou entrando na Terra por conta de nós, né? O caminho foi pela mulher. Mas por quê? Porque nós temos o poder de influenciar o próximo. Exato. Então, porque nós temos esse poder de influenciar o próximo, nós queremos também influenciar a Deus para que Deus possa fazer aquilo que nós queremos. Não que, mas você não faz isso? Claro que eu faço. Óbvio que eu tento fazer. Mas no meio do percurso, eu reconheço que realmente quem manda é Ele. E que a vontade dele é melhor do que a minha. Porque também eu acho que Deus também nos deu o livre-arbítrio de nós podermos fazer aquilo que a gente quiser fazer. Ele nos ensina o caminho largo e nos ensina o caminho estreito. E somos nós que fazemos as escolhas da nossa vida.
Tudo é escolha. Nós escolhemos estar aqui nesse programa hoje para estar com você que está em casa, para poder compartilhar com você um pouquinho desse estudo, um pouquinho desta palavra que está nesse livro que nós estamos falando sobre a mulher de armas. Nós decidimos estar aqui, a parar a nossa vida, para hoje poder estar aqui, para poder levar a solução, para poder te ensinar um pouquinho que temos que colocar em prática as coisas que nós aprendemos. Mas não é só da palavra de Deus, é em tudo na nossa vida. É em tudo nós temos que colocar em prática. Eu sei andar de bicicleta, ok, mas eu não ando de bicicleta como eu andava na minha infância. Eu posso até montar na bicicleta, vou ali, de repente vou dar uma... Oh! Se eu não ser constantemente constante, eu vou esquecer. Eu andava muito de patins, eu tenho que contar uma aventura. Na minha adolescência, e até depois de mais crescida, eu andava muito de patins pra cá, patins pra lá, e fazia manobra, e fazia até coisas que nem deveriam fazer, porque não tinha consequência, né? Inconsequente pra caramba. E então eu decidi agora que eu quero andar de patins. Fui lá, comprei um patins, meti o patins no pé e eu queria sair andando como aquela menina de 18 anos que saía patinando pela rua fora, livre, leve e solta. O que aconteceu? Eu correu muito bem. Óbvio que não correu muito bem. Quer dizer, 18 anos, 17 aninhos, agora com 40. Não. Depois de sei lá eu quantos anos, voltei a pôr a patins no pé e achei que fosse fazer exatamente o mesmo, porque eu sabia. Eu sei. Eu sei. Eu sei como é que funciona. Eu sei, é só pôr e levantar. Eu sempre fiz. Qual é o problema de eu sempre fazer? Sempre fiz. Então eu sei. E aí eu fui ver que realmente eu já não sabia mais como eu sabia, entendeu? Aí a gente vai tentar fazer manobrazinha, cai, machuca. Por quê? Porque na nossa consciência, nós sabemos. Mas se nós não praticarmos, nós não vamos conseguir obter os mesmos resultados. Olha, não preciso falar de Jesus pra mim porque eu conheço Jesus, sou salva. Sou liberta. Não fala de Jesus não porque eu sei. Tem que perdoar, eu sei. Tem que semear, eu sei. Tem que ir na igreja, eu sei. Ok, mas o quanto disso você põe em prática? Dá pra ver pelos frutos. São os frutos. São os nossos frutos que nos mostram se estamos ou não colocando em prática. É só me pôr em cima de um patins que você vai ver que eu não, faz muitos anos, que eu não coloco em prática. Mas na minha cabeça, eu sei aquilo de perna pro alto. Meu filho, mãe, você vai andar de patins? Eu falei, vou, filho, porque eu sei. Ele, eu quero só ver. Tá bom. E viu que eu não sei mais, como eu sabia. Mas por quê? Porque nós não colocamos em prática. Exato. A palavra de Deus, ela é viva, sim. Só que ela só vai se fazer vida nas nossas vidas se nós colocarmos em prática. E o recado é, põe a sua vida no controle de Deus. Mas Deus não faz o que eu quero. Deus não está aqui para fazer o que você quer. Você que tem que estar aqui para fazer o que Deus quer. Às vezes não é fácil, porque às vezes nós queremos ir para um outro lugar. E Deus vai permitir você ir para um outro lugar. Entretanto, você também vai sofrer as consequências de irem para um outro lugar. Mas não é Deus que está te castigando, porque Deus não castiga ninguém, porque Ele é Pai. Ele não vai castigar. Deus me castigou. Não, Deus não te castigou. Isso são frutos do quê? Das suas decisões. Exato. Né? Deus chama atenção. Exatamente. Ele fica assim, ó. Oi, não acorda. É aqui. É pra aqui, cá. mais um bocadinho. Não, mais. Tava ali, tava comendo no início das gravações, eu parei, aí o cameraman fez assim, não, pra cá. Aí eu, pra lá, aqui, pronto, aqui. Então eu fiquei aqui, pra ficar bonitinho pra vocês aí, pra não ficar assim tortinho, ó. Tá vendo? Se eu fizer assim, fica tortinho. Aí o cameraman fica assim, ó, pra aqui. Aí eu tenho que voltar no meu sítio pra ficar bonito. É o que Deus faz. A gente tá assim torto, por quê? Porque as costas tá doendo, porque o pé tá doendo. Então, Deus faz assim, volta pra aqui, mais um bocadinho. Aí a gente endireita. Aí quando a gente endireita, aí dói. Você já viu isso? A gente andou torto a vida inteira. Basta a gente começar a andar direito, não dói. Exato, porque é progressivo. Não é? Às vezes você dorme e ficou muito tempo numa posição só. Na hora que você levanta, nossa, eu vou ficar torto, porque assim não dói. Assim dói. E não é que quando Deus está no controle é exatamente assim? Exatamente. E é progressivo. Muitas das vezes as pessoas acham que, então agora eu aceitei Jesus, né, o tal diploma lá, aceitei Jesus, e vai acontecer tudo bem, vai ser um mar de rosas, a minha vida vai ser maravilhosa. E o que ela encontra?
tribulação, perseguição, é gente falando mal, é o outro fazendo isso, é aquilo. E a gente acha assim, ficou pior. Agora que eu ando com Deus está pior. Não, a gente tem que dar tempo ao tempo. Não é? Nada vai ser no nosso tempo, nada vai ser do jeito que a gente quer. Não é? A Bíblia também fala, chegai-vos a Deus e Deus vos chegará a vós. Isso. Mas não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Não é? A gente, quando coloca uma sementinha na terra, ela demora ali um tempinho para crescer, não é? E as coisas com Deus podem demorar para acontecer, mas ela vai acontecer. O que a gente tem que ter no nosso coração? Paz. Temos que estar em paz, temos que estar descansadas. Que, como eu falei, Deus é Deus, Ele vai fazer, Ele está no controle. Nós não podemos falar, não, Deus, tem que ser agora, então a água já está fervendo, tem que pôr o chá. Não, tem que ser no tempo de Deus. A gente tem que desacelerar. Sim. Não é? Porque as coisas hoje em dia é tudo assim, eu quero a comida, tem que ficar pronta em 5 minutos. É a geração fast food. A geração rápida, que é tudo para ontem. Exato. Ai, o meu casamento deu uma briga, vou terminar, já vem o próximo. Exato. Não, tem que dar tempo às coisas, não é? Ok, briguei, o meu casamento, ok, vamos sentar, vamos resolver as coisas com paz, com a cabeça fria, não resolve-se nada com a cabeça quente. Exatamente. Não é? E dá tempo para as coisas acontecerem, porque vão acontecer. Exatamente. Isso também é em tudo na nossa vida. Às vezes nós queremos construir um império, né? Ser uma mulher de negócios, uma empresária de sucesso, mas os empresários, os grandes empresários e empresárias, não foi da noite para o dia. As coisas não aconteceram rápido. As coisas foram um processo. É um processo com princípio, meio e fim. Precisa de vencer na prática. O que é vencer na prática? Vencer na prática é nós controlarmos as nossas emoções. Vencer na prática é nós entendermos que Deus é Deus e está no controle. Mas as coisas estão ruins, Deus está no controle. Sabe, eu falo que às vezes quando as coisas ruins acontecem é porque Deus está tentando nos ensinar alguma coisa. Deus pega naquilo que está ruim por conta das nossas decisões. Ah, não, a decisão foi do outro. Ninguém entra na sua casa se você não deixar. Da mesma forma, ninguém entra na sua vida se você não permitir. Ninguém entra no teu coração se você não permitir. Então, quer dizer, se entrou, é porque você permitiu. Se entrou no meu coração, foi porque eu permiti. Se entrou no coração da Larissa, foi porque a Larissa permitiu. Então, quer dizer, as coisas só entram no nosso coração e na nossa vida se nós permitirmos. E aí nós permitimos isso e acusamos logo Deus. Porque é Deus, porque é Deus, porque é Deus. Deus está me castigando, onde é que está Deus? Porque você tem que arranjar um culpado. Né? Mas eu falo que o melhor culpado, ele tá na frente do espelho. Vai lá no espelho, dá uma olhadinha no espelho, que você vai ver o maior culpado de todas as circunstâncias da sua vida. Exato. Tá ali, lá no espelho. Vai lá no espelho e dá uma olhadinha no espelho que você vai ver qual é o maior culpado. Exato. Por quê? Porque nós queremos estar no lugar de Deus. Nós queremos falar assim, olha, Senhor, senta aqui no banco do passageiro, né? Você vem aqui de carona, senta aqui que eu vou controlar o carro. A gente não quer sentar no carona e deixar Deus no controle. Muitas das vezes acontece, Deus está no controle, mas nós somos aquele carona que fica, cuidado com o carro, desacelera. Olha a seta, trava. A gente até aperta o pé assim, trava. Nossa, você não viu? Nossa, você não sei o quê. Você não está vendo? É o que nós fazemos com Deus. Exato. José do Egito, ele sofreu muito, passou por muitas coisas, por uma decisão dele. Porque Deus mostrou para ele tudo que ele ia ter em sonhos. Exatamente. E qual foi a decisão dele? Contar tudo para a família. Ai, porque eu me vi no topo e vocês se curvavam a mim. E ele era o mais novo. E naquela altura, como assim, eu sou o filho mais velho, vou me dobrar. Né? Exato. Então, ele passou por tudo aquilo. Não vou estar aqui a contar toda a história do José do Egito, né? Mas ele foi vendido como escravo, os irmãos jogaram ele lá dentro do buraco. E o que é certo é que no tempo de Deus, passado o tempo necessário, Exato. José, ele não desistiu, que foi o ápice, não, eu acho. Por isso que ele venceu. Exato, ele não desistiu, deixou Deus ser Deus, porque quando ele venceu os irmãos, Sim. apareceu uma belíssima mulher que o mandou para a cadeia, não é?
E ele, mesmo assim, deixou Deus no controle. Sim. E o que é certo é que no final da história dele, ele virou o governador do Egito. Sim. E o que aconteceu? Os irmãos vieram, não é, no tempo da fome, se dobraram a ele para pedir comida. E se concretizou? Aquilo que Deus tinha dito na vida dele. A gente às vezes nós estamos preparados para a bênção, mas não queremos passar pelo processo. O processo dói. A gente quer só a bênção. A gente só quer ser feliz, a gente quer... mas eu quero ter um casamento feliz, eu quero ter um marido incrível, eu quero ter um trabalho incrível, eu quero ter filhos incríveis, eu quero ter uma profissão incrível, mas não quero passar pelo processo para chegar até aqui. Eu quero ser uma mega empresária. E você fica dentro da sua casa assistindo novela, pensando no seu negócio. Você vai continuar sonhando que vai ser uma mega empresária, mas, entretanto, você vai continuar sendo quem você é. O que você tem que fazer? É levantar... Eu ia falar, não pode. É levantar do sofá e ir em busca daquilo que você quer. Como vencer na prática? Levantando do sofá. Ponto número 1. Praticando. Acabou. Levantando do sofá. Levantando e indo fazer a sua vida. Exato. Eu quero parar de fumar. Ok, mas tá fumando feito uma caipora velha. Um cigarro atrás do outro. Se eu fumo 3 cigarros por dia, 10 cigarros, 20 cigarros por dia, como é que eu vou vencer? Como é que eu coloco em prática? Se eu fumo 10, eu vou fumar 9. Amanhã Se eu fumo 8. Fumo 8. E quando vê, já não tá nem mais fumando. Por quê? Porque é colocar em prática. O cigarro mata. A bebida mata. Mas continua fazendo a mesma coisa. Aí depois culpa Deus, que Deus não tá ali. Né? É engraçado isso. E isso eu falo pra nós também. Às vezes a gente também quer mudar o nosso casamento. Porque eu tô cansada desse casamento. Mas, poxa, você não faz nada pra mudar o seu casamento? A gente fica, não, mas ele que tem que fazer. Ele tem que fazer. Olha, ele tem que tirar a toalha da cama. Exatamente. Será que ele não sabe? A mãe dele não ensinou? Pois, a mãe dele não ensinou, mas você não é mãe dele. Coloca um lembrete, assim, bem grande. Coloca uma folha de papel sulfite. Escreve assim, tirar a toalha da cama e cola. Quem sabe ele vê. Se ele não vê, você vai tentar outras coisas até ele ver. Entendeu? Colocar como vencer na prática. É você saber o que precisa de ser feito e fazer. Exato. É só isso. Meu filho não me obedece. Meu filho não sei o quê. Ok, seu filho sabe que não tem que te obedecer. Sabe o que eu acho engraçado? Nossa, eu tô adorando essa história. Porque vem assim um monte de coisa na minha cabeça, né? Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que as pessoas, elas ficam tão chateadas quando acontece alguma coisa. Vamos supor, a Larissa não gosta que eu chamo ela de Lari. Tá? Então, toda hora eu fico, Lari, ô Lari. E você fica, o meu nome é Larissa. Ela não sabe que meu nome é Larissa? Ô, Lari, faz o quê? Nossa, mas eu já cansei de falar. E fala aqui, tá vendo? A Janaína, ela fica me chamando de Lari. Ela não sabe que meu nome é Larissa? É Larissa. Aí a minha pergunta é, você falou pra Janaína que você não gosta que ela chame eu tenho um Larissa? exemplo muito bom disso. Então, diga. No meu casamento tinha um fotógrafo e ele chamava-se Renato. E eu passei o meu casamento todo chamando ele de Leandro. Nossa, eu não sei de em onde eu fazer tirei isso. o Leandro. Mas ele não me corrigiu. Então eu chamei Leandro 2, 3 vezes, Leandro. Se ele não me corrigiu, no final eu entrei no Instagram, ele chama Renato, tá, gente? Não acredito. Pronto, agora se ele não se importou, tudo bem. Agora se ele fosse o cara que disse, mas essa moça não, ela me contratou. ela me buscou lá, ela viu, será que ela não sabe que o meu nome é Renato, né? Acho que é. Pronto, Acho que é Renato, que seja. Acho Porque que é agora eu já Renato. confundi, eu já nem sei se é Leandro ou se É Renato. É Renato e me chamou de Leandro. Mas o Leandro fala... Quer dizer, o Renato falou que não é Leandro? Não, então... Você não tem o direito de ficar chateado, porque você não falou. Exato. Agora, se você fala e a pessoa continua, aí a gente vai pôr uma outra parte em prática. Não é da agressão física, porque isso não resolve nada. Mas nós vamos conversar. Então, é muito assim, mas é que eu não gosto que falem de mim. Eu já disse que eu não gosto que... Você já disse pra quem? Pra você? Mesma, no seu pensamento. Ou você falou... Ou saiu da sua boca, olha, eu não gosto. Porque isso também é vencer na prática. Exato. É vencer na prática. Olha, eu não gosto disso, ok? A outra pessoa que vai decidir continuar a fazer ou não. E você que decide se continua com essa pessoa do seu lado ou não. Pronto.
pronto. A vida é tão mais simples assim. E nós, como mulheres, às vezes gostamos, por causa dos nossos hormônios naturais, né, de Deus, que Deus nos deu, nós gostamos de fazer mesmo uma tempestade num copo d'água. O copo tá assim, mas a gente quer, né? Não. Pra quê? Como é que nós podemos vencer? Isso vai levar a fundo? Vamos fazer as coisas acontecer? Então, nós temos que colocar em prática. Seja o perdão, como você disse, não é? Seja um momento em que você tá com a faca e com o queijo na mão, como a história do José, né? É interessante e depois você pode pesquisar lá na Bíblia mesmo, que você vai ouvir essa história, é muito interessante, porque José, quando ele virou governador, os irmãos vieram e não reconheceram ele, porque ele estava todo trajado de egípcio, né? Então, não reconheceram ele. E ele estava com a faca e com o queijo na mão, para poder destruir a vida da família. Ele até chegou a mandar os irmãos para cadeia. Sim, mas para trazer o mais novo. Tinha um objetivo. Sim. Porque eles pensaram que tivessem feito a mesma coisa com o mais novinho. E aí ele falou, não, peraí. Não preciso disso. Não preciso disso. Vencer na prática, vencer as ofensas, vencer os desafios da vida, vencer as injustiças, porque nos dias de hoje o que mais passamos é injustiça. Sermos acusados daquilo que não fizemos, ou até fizemos, mas não nos dão a oportunidade de reconhecer que fizemos, né? Apenas acusam o dedo acusador. Você fez, você aconteceu, mas você procurou saber o porquê que a outra pessoa fez aquilo? Você procurou saber se não foi um momento de desespero e a pessoa acabou acontecendo? É muito complicado isso. E nós temos a palavra, nós temos esses manuais, que eu falo que são livros, mas na verdade são manuais de vida, né? Mulher de armas, o que é isso? Nós temos tantas armas ao nosso favor. Nós podemos fazer tantas coisas, nós podemos mudar tantas coisas na nossa vida, à nossa volta, sabe? Falam, na palavra fala que o marido é o cabeça da casa, né? Mas também fala que a mulher sábia, ela edifica, mas a tola, ela destrói. Por quê? Porque nós temos o poder de influência. Nós temos o poder de virar o pescoço. Virar a cabeça. É o famoso, vou perguntar pra minha mulher se eu quero ir. Exato. Vamos lá, amor, o que você quer comer? Não sei, nem eu, vou comer o que você comer, né? Eu vou perguntar. Exatamente, nós temos esse poder sobre todas as pessoas. Não é só sobre o marido, nós temos isso com as crianças, nós temos isso no trabalho, nós temos isso nas amizades. Por isso que falam que é muito mais fácil você ser amigo de um homem do que você ser amigo de uma mulher. Por quê? Porque a mulher, uma vai querer instigar a outra, né? Gente, na verdade, vai sempre dar aquilo da gente querer fazer tudo da nossa maneira. Vou dar um exemplo da casa. Sim. Eu tenho a minha sogra tem a dela. E ela arruma a casa do jeito que ela quer. Só que eu chego lá, eu sento no sofá e eu fico, nossa, eu colocava aquilo ali, eu colocava aquela outra mesa ali. Só que não é minha casa. Na minha casa, eu ponho a mesa no teto, mas aquela não é minha casa. Sim. Então, eu acho que entre as mulheres é mais essa coisa. Sim. Se eu fosse ela, eu fazia daquele jeito. Eu vestia essa roupa de outra forma. Exato, porque eu não estou olhando para as situações. Eu não olho para a casa da minha sogra com os óculos dela, eu olho com o meu. Exatamente. Então, eu acho que entre os homens não tem tanta essa coisa, porque lá tá, eles olham o geral. Sim, né? sim. E a gente vai ali aos mínimos detalhes. Um videogame bom para jogar, tá ótimo. Tendo TV para ver o futebol, tá tudo bem. Tá ótimo, tá maravilhoso. E eu acho que a gente deveria, com Deus, ser tal e qual como os homens são. Senhor, tô aqui, tem você? O que é para fazer? Para a esquerda eu vou. O que é para comer? O senhor decide. O que é para... O senhor fala. É para ir para a esquerda? Eu vou. Para ir para a direita? Eu vou. Só que a gente tem que matar o nosso eu, a gente tem que matar as nossas vontades. Né? É vencer. Como vencer na prática é você não fazer aquilo que te apetece fazer, mas fazer aquilo que vai te dar bons frutos no futuro. Porque às vezes nos apetecemos fazer uma coisa hoje que os frutos amanhã não serão bons. Não serão bons. Então, às vezes, não vale a pena lutar essa guerra. Às vezes, vale a pena recuar, deixar Deus ser Deus, acreditar que Deus pode mudar a circunstância e depois, então, você agir. Só que eu vou te dizer, isso a gente aprende com os trancos da vida. Muitos trancos da vida. Alguns barrancos também. Exatamente, algumas ladeiras abaixo, umas ladeiras acima. Mas quando Deus está no controle, tudo fica mais leve. Eu aprendi uma coisa. Eu conheci Jesus já faz um tempo já, né? E quando eu conheci Jesus,
eu tinha um lema dentro de mim que era homem nenhum manda em mim, que era o lema do meu pai. E quando eu conheci Jesus e comecei a caminhar com Deus, a conhecer Deus genuinamente, o que ele pensava, como ele agia, o que ele queria que eu fizesse, eu fiquei muito chateada com o fato da autoridade e submissão. Eu fiquei muito chateada. Porque eu pensava assim, eu vou falar sim pra tudo, eu não vou ter a minha vida, blá, blá, blá. Aquele pensamento que talvez você em casa tenha. E não te julgo por isso. É só você procurar assim, nesses manuais, é só você procurar na Palavra de Deus, é só você estar aqui conectado com a gente na Curiacos TV, que você vai ouvir falar muito sobre isso para você conhecer a verdade verdadeira, que é a verdade de Deus. Então, com o tempo, aquilo foi digerindo, mastigando. E eu fui entendendo. Só que o entender não significa que eu praticava, né? Eu entendi que era o homem que era o cabeça, que Deus instituiu, blá, 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 tudo aquilo que está na Bíblia, tudo lá. Eu entendi tudo aquilo. Entretanto, eu não colocava em prática. Mas eu entendia. Ué, mas não era só entender? Eu só não tinha que entender qual era o meu papel? Eu entendi. Não, você tem que entender e como vencer na prática, colocando o que você entendeu em prática. Quando eu coloquei, Larissa, isso em prática na minha vida, a minha vida mudou para melhor. E eu era filha de militar, né? Criada no meio de homens. Então, homem nenhum mandava em mim. Acha mesmo que eu ia pedir permissão para fazer alguma coisa? Acha mesmo? Não. Então, o que acontece? Nós precisamos de aprender a colocar em prática. Como vencer na prática, usando as armas. As armas, né? E nesse livro dita muitas armas que nós temos, né? Como o quanto Deus se importa, em primeiro lugar, que a gente tem que saber. Dita muitas coisas para nós sabermos quem nós somos em Cristo. Ou até mesmo quem nós somos como mulheres, não é? Então, Larissa, estamos terminando aqui nosso bate-papo. Tinha muita coisa para dizer, né? Tinha mesmo. Não deu tempo. Olha, minhas amadas, não deu tempo de falar tudo aquilo que nós queríamos falar. Mas a Larissa aqui, ela vai se despedir do pessoal, né? Primeiro vai mandar um beijinho. Você vem de onde, Larissa, Eu mesmo? vim de Pindamonhangaba. É quase um trava-língua isso. Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Ah, boa. Oposto de mim também. Vim lá do Ribeirão Preto. Quase. Quase. Não é? Então, eu quero que você só se despeça do pessoal. Foi uma honra muito grande receber você aqui. Obrigada. Mas deixa ali uma palavrinha para aquelas mulheres maravilhosas. Ok. Então, o que eu quero dizer você é especial. Você é uma mulher muito forte e com Deus você ainda fica mais forte. Portanto, não desista, não deixe que pensamentos ou situações externas te influenciem na tua caminhada com Deus. Você e Deus vai longe, é só segurar na mão dele, ok? Combinado? Então, assim nós finalizamos aqui a nossa conversa, mas continue conosco. Deus nos fez mulheres e nos criou assim, como somos, de propósito. Toda mulher, filha de Deus, é uma mulher de armas, com um espírito de luta e conquista dentro de si. Como mulheres, somos frequentemente alvos de ataque do diabo. Neste livro e audiobook da Bispa Cristel Tadeu, você aprenderá quais são as armas espirituais que temos à nossa disposição e como usar o poder que já existe dentro de nós para vencer. Acesse o site curiacos-editora.com. E assim, estamos encerrando o nosso programa Espaço Mulher. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Eu espero que você tenha entendido que Deus no controle, tudo se resolve. Certo? Então, até um próximo programa e tchau, tchau!